Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa live. Aqui você aprende como destravar sua improvisação, seu estudo da improvisação na guitarra. Eu sou o Thiago e o tema dessa aula de hoje, dessa live de hoje aqui é como recuperar o tempo perdido na guitarra. Bom, esse é um tema muito delicado, né? É um tema que passa pela nossa cabeça muitas vezes, né? Quando a gente vai passar, principalmente se você já passou dos 30 anos, esse tema com certeza passa na nossa cabeça. Já passou na minha, deve com certeza ter passado na sua. E eu vou falar especificamente de improvisação. Esse aqui é um canal em que eu falo sobre improvisação na guitarra. Então, se você curte esse assunto, se você gosta de improvisar, se você quer aprender a improvisar, você só gosta, mas ainda não sabe muito bem, tá desorientado, precisa de uma orientação para seguir um plano de estudos, ou se você já improvisa, mas sente que seu improviso fica travado e você não consegue se expressar, você fica agarrado numa região só da guitarra, fica aqui que o que eu vou dizer hoje com certeza vai te ajudar. Aqui eu ensino guitarristas a improvisarem sem pensar em escalas. Então, mas como assim improvisar sem pensar em escalas, né? Parece... como assim? Como é que eu vou improvisar? Eu não uso as escalas para improvisar. De fato, você usa escalas, você usa arpejos, você usa notas cromáticas, né? Notas cromáticas de passagem para chegar nas notas do acorde ou nas notas da escala do acorde. Em suma, você usa muitas escalas, você usa mais do que escalas, você usa arpejos, você usa um monte de coisa. Só que a ideia para você conseguir destravar sua improvisação, para você conseguir recuperar tempo perdido, né? Às vezes você ficou muitos anos, pode ter ficado muitos anos tocando, estudando da mesma forma, só tocando as mesmas escalas, fazendo os mesmos exercícios, você sente que você ficou estagnado. Então o que acontece? Quando você vai improvisar, se você fica muito preso numa região só, é interessante você pensar em desenvolver a capacidade de improvisar sem ficar pensando em escalas, porque quando vem um acorde, você pensa, pô, esse acorde cabe tal escala, aí vem o próximo acorde, esse novo acorde cabe tal escala, então deixa eu ver aqui qual é o shape, e fica fica uma coisa muito matemática, né? Tipo, faz um acorde alterado, eu faço a escala alterada, aí faz um acorde menor, eu faço um dórico, e às vezes você já passou por isso, você já sabe quais são as escalas que funcionam nos acordes, você sabe quais são as notas, você sabe quais são os intervalos que formam essas escalas. Em suma, você sabe, você tem intimidade com a parte teórica, só que você já percebeu que só isso, parece que está faltando alguma coisa, que só isso não vai te levar a improvisar porque você fica agarrado, né? Você fica preso no seu pensamento, você fica tendo que pensar um monte de coisa, planejar tudo para tocar e você não consegue na hora se expressar, porque quando a gente vê improvisação, eu pelo menos quando eu comecei a me interessar por esse mundo da improvisação, assim, por essa técnica, eu via os outros músicos tocando, músicos que eu conhecia pessoalmente, e até os grandes mestres da improvisação, né, que a gente ouve nas gravações e tal. Então você ouve, quando eu ouvia essas gravações, eu via, cara, parece que para esse cara é fácil demais, parece que ele não está acessando essa informação no mesmo lugar que eu tô. E isso eu digo depois de já saber o que tinha que usar nos acordes, nas músicas, né? Porque antes também tinha outra fase, né? Que eu queria só improvisar, mas não sabia. Aí fui procurar conhecimento, aí aprendi quais são as coisas, as técnicas disponíveis, né? As escalas disponíveis para tocar nos acordes, etc e tal. Mas eu senti que mesmo depois de saber tudo isso, e mesmo depois de digitar tudo isso, eu ainda estava travado. E aí que eu comecei a sacar que, na verdade, você tem que improvisar sem pensar nas escalas. Da mesma maneira que você fala a língua portuguesa e você não fica pensando em escolher as palavras para falar, né? Eu vi uma vez o Chick Corea falando isso, que ele falou: improvisação é mais ou menos parecido com com falar, né? Então agora aqui, por exemplo, eu estou falando aqui com você e eu estou
improvisando dentro da língua portuguesa. Eu sei qual é o assunto que eu quero falar com você de improvisação e de improvisar sem pensar em escalas e de como você pode recuperar tempo perdido, que às vezes você sente que ficou um tempão estudando a mesma coisa no segundo lugar. Então eu tenho essa ideia e aí eu vou buscando na minha cabeça coisas que formam os raciocínios, né, o meu raciocínio para poder dizer as frases e você entender. Só que eu não defini palavra por palavra. Agora, por exemplo, eu não estou lendo tudo o que eu estou falando aqui com você. Eu sei o que eu vou dizer, eu já decidi qual é o tema, mas não tem palavra por palavra. É mais ou menos a mesma coisa. Então, quando você vai improvisar, essas informações elas têm que estar armazenadas num outro lugar. E foi isso que eu comecei a sacar. Cara, esse negócio tem que estar em outro lugar. Eu tenho que treinar ela a ponto de tornar isso subconsciente, para não ficar mais pensando. E aí eu comecei a pesquisar, inclusive sobre essa questão da linguagem, como é que funciona e tal, e outras coisas também, outras técnicas que a gente acaba tornando automático, como por exemplo, dirigir um carro, nadar, fazer atividades como correr, né, os nossos movimentos. Você não pensa nos movimentos que você faz para subir uma escada, até porque se você pensar, acho que você cai. Então isso está tudo automático para você. E eu fui sacando que as coisas que a gente tem no nosso piloto automático, na verdade, elas estão sendo processadas numa velocidade muito maior. Porque quando você internaliza uma coisa a ponto de estar subconsciente, ela está meio que num ambiente do seu cérebro que está numa prontidão. Quando você precisar, você acessa ela muito mais rápido. Sabe, tipo, eu não sei fazer muitas analogias em relação a isso, porque eu não sou especialista na área de neurociência, né? Não sei nada disso. Mas é como se tivesse... Sabe quando você carrega no computador, né? Sei lá, você carrega uma página, aí depois você acessa ela, mas ela já está carregada, aí ela abre muito mais rápido, ela não precisa carregar todas aquelas informações, buscar todas aquelas informações, aquilo já está pronto ali, só de você apertar o negócio aparece para você. Então foi isso que eu comecei a sacar, e isso te leva a improvisar sem pensar em escalas. É você pegar as escalas e levar para um ambiente subconsciente. Por exemplo, como você faz isso? Uma das técnicas que você pode utilizar e que você pode treinar hoje aí mesmo é o que eu chamo de absorção. Como é que você faz a absorção? Basicamente você escolhe uma escala que você queira dominar, né? Que você queira ter intimidade com ela. Vamos dizer assim. Dominar 100%, acho que, sei lá, muito difícil, né? Porque pensar em todas as combinações possíveis é muita coisa. Mas assim, de você ter intimidade de ser fluente nela, né? Você se expressar naquela escala. Então pensa aí numa escala, por exemplo, sei lá, para o acorde meio diminuto a gente usa lócreo com nona maior. É uma possibilidade, né? Lócreo com nona maior. Aí, o que você faz? Para você, no momento em que aparecer um meio diminuto, você conseguir acessar aquela nona maior que tem no lócreo com nona maior, que vai gerar a nona maior no acorde meio diminuto, você vai fazer a absorção. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um acorde meio diminuto, por exemplo, Dó meio diminuto. Você coloca esse acorde, põe para tocar esse acorde o tempo todo. E aí você fica tocando essa escala lócreo com nona maior por cima desse acorde. Porque quando você faz isso, você vai imprimindo o som dessa escala na sua cabeça. Você vai ficando íntimo daquele som. Você vai digitando e vai associando a digitação que você está fazendo com o som que você está ouvindo e como esse som está sendo confrontado com o acorde, como é que ele reage ao acorde. Você começa a decorar, você começa a memorizar esse som para depois você acessar ele. Né? Não naquela ordem que você fez, porque afinal de contas você está tocando a escala aleatoriamente. Inclusive é interessante você treinar isso. Tocando a escala aleatoriamente, você não precisa tocar sempre na sequência, você toca aleatório e isso vai tornando essa escala muito familiar aos seus ouvidos. E a sua parte mecânica também, né? A sua parte técnica, né? Você consegue acessar o som, só de ouvir, você já sabe... parece que seu dedo sabe o que ele tem que fazer. Ou seja, você está improvisando, está acessando essa escala agora, mas sem pensar
na escala. E você vai precisar se organizar para fazer essa técnica da absorção. Afinal de contas, por exemplo, no acorde o exemplo que eu dei aqui, no acorde meio diminuto, que você vai aplicar o lócreo com nona maior. Bom, são 12 tons, né? Não são 380, mas são 12, né? Também não é um. Então você vai precisar pegar cada um desses tons e tocar essa escala em toda a extensão do seu instrumento, tanto no mais agudo quanto na parte mais grave, confrontando com esse acorde. E isso vai exigir, obviamente, tempo de você, né? E às vezes, se você está aqui me assistindo agora, por causa desse título, se você está aqui até agora, com certeza você deve ter filho, você tem seu emprego, às vezes você não trabalha com música, pode ser também que você trabalhe, que você seja um músico profissional. Músico profissional que eu digo é que faça isso, que seja a sua profissão, como eu, né? Eu vivo da música, então eu toco, eu dou aula, eu vivo da música, então eu estou sempre pensando em música, estou sempre em função de ensinar guitarristas a improvisarem. Agora, talvez esse não é o seu caso, às vezes você tem uma outra profissão, você tem filhos, eu também tenho filhos, e eu tenho uma filha, né? Mas às vezes você tem até mais de um filho, e assim, eu fico pensando, né, quando eu casei, eu falei, cara, agora apertou. E aí depois, quando eu tive minha filha, aí o tempo ficou mais escasso ainda. Então eu fico imaginando quem tem 2 filhos, 3 filhos, né? Mais tempo ainda que você dedica à sua família. Então é menos tempo que você tem para executar isso aqui. Eu entendo isso, eu sei dessa sua dificuldade, porque eu também tenho filho, eu também tenho família. Agora, o mais interessante é você entender que o caminho para que te leva a improvisar sem pensar em escala é esse, né? Obviamente isso aqui é uma das técnicas, né? Você não vai só fazer isso, né? Você vai ter que saber mais um monte de coisa, você vai ter que tirar solos, você vai ter que aprender. Tirando os solos, você vai encontrar as matrizes. O que são as matrizes? Eu chamo de matrizes, que são, vamos dizer assim, você já ouviu falar no The Lick? Aquele lick famosão que todo mundo usa? Então, as matrizes são The Lick, são vários The Licks, né? Que são frases que estão na mão de todo mundo. Eu chamo de matrizes porque elas é como se fosse um embrião. Você vê ela acontecendo em vários músicos, né? Interessante. Então aquilo meio que faz parte da linguagem. Então você vai ter que aprender também. Não é só fazer essa técnica de absorção. Vai ter que fazer as matrizes. Você vai ter que desenvolver o seu ouvido. Você vai ter que desenvolver a sua capacidade harmônica. Em suma, você vai ter que fazer várias coisas para chegar lá. E com isso você vai ter que se organizar. Mas é aquela coisa, para pensar, são 12 tons. Se você, no nosso caso aqui da aula de hoje, né, eu estou falando do acorde meio diminuto, que você vai usar o lócreo com nona maior. Você vai ficar bom no lócreo nona maior. Você vai melhorar no lócreo nona maior, né? Você vai ficar íntimo desse modo, dessa escala, desse som em relação a esse acorde. Agora, para pensar numa coisa. Se você faz de 20 minutos a meia hora, de 20 a 30 minutos por dia, e cada dia, se você separar, vamos supor, se separar 20, você separa 30 minutos, queria falar uma coisa, falei outra, que se você separa 30 minutos por dia para fazer a absorção, em 12 dias, e todo dia você faz um tom, em 12 dias você passou por todos os tons. Olha, você agora em 12 dias, você tem uma experiência com um acorde meio diminuto que você não ia ter em 10 anos. Por quê? Porque você encontrou onde está um problema e você focou nele. E você deu importância para ele. Imagina, numa música, o acorde meio diminuto acontece em 2 segundos. E aí, se você toca essa música sem ficar se preocupando com aquele acorde, eu toco aqui, toco ali, quando der eu toco a música. Se você for somar, às vezes você tem uma carga horária de, 2 horas de acorde meio diminuto no máximo na sua vida. Olha só, você faz em 12 dias, você já tem 30 minutos em cada tom. E se você continuar, quando chegar ao final dos 12 dias, você retomar o primeiro tom, depois de um mês, você vai ter 1 hora de experiência em cada
um desses acordes em cada tom. Então você já está muito mais íntimo desse som. E isso alavanca muito a sua improvisação. É uma técnica muito importante. Inclusive eu aprendi essa técnica com um músico chamado Gary Burton. Eu ouvi ele falando, eu fiz e senti um resultado impressionante. Ele falou, olha, faça isso porque isso aqui é incrível, o resultado é impressionante, porque você tem que imprimir o som das escalas na sua cabeça. Eu fiz isso e, cara, só fazendo, por mais que eu explique aqui o máximo que eu consigo cognitivamente te passar, eu nunca vou conseguir te levar à experiência de viver isso na sua pele, fazendo isso na sua mão. Mas aí de repente você pensa assim, cara, pô, mas isso vai demorar, porque eu vou ter que fazer em todos os tons, só com uma qualidade de acorde, depois eu tenho que fazer com os outros acordes, né? Isso vai me tomar um tempo, né, para fazer. Mas olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, nunca subestime o longo prazo. Não pense em não começar, não fique procrastinando o início de uma mudança, pensando, porque é longo prazo, porque eu não vou ter resultado agora. Porque se você não começa agora, o tempo vai passar de qualquer jeito. E ele vai passar com você começando ou você não começando. E hoje você está ouvindo esse recado. Então, quer dizer, daqui a 6 meses, você poderia, se você não começar hoje, você poderia já estar tendo um resultado expressivo com os acordes que você tem mais dificuldade se você fizer essa técnica. Em compensação, é aquela coisa, se você não fizer, o tempo vai ter passado do mesmo jeito e você você vai continuar no mesmo lugar. Então, nunca subestime o longo prazo. Em compensação também, não superestime o curto prazo. Tipo, então em vez de fazer isso, eu vou pegar e vou fazer todos os acordes, em todos os tons, tudo no mesmo dia, todo dia eu faço ou então para fazer tudo em uma semana para acabar tudo. Não. Você não tem nem condições de você absorver tanta informação em tão pouco tempo. Então você precisa entender que o seu cérebro precisa também de um descanso. Você dá uma informação, aquilo é percebido, né? Você tem um feedback daquilo e você responde aquele estímulo, no outro dia você tem um outro estímulo e você vai construindo sua capacidade de ouvir os acordes e reagir a esses acordes, ou seja, improvisar por cima deles, à medida em que você vai fazendo isso, não é de um dia para o outro. Então também nunca superestime o curto prazo, de querer colocar mais coisas do que você é capaz de fazer. Olha, deixa eu te dar um exemplo. Se você já toca há 10 anos guitarra, levando em consideração que você estudou ao longo desses 10 anos 200 dias por ano, quer dizer, o ano tem 365 dias. Aí tem Natal, Ano Novo, aniversário da mãe, do pai, do filho, que a gente não tem tempo, num final de semana que você descansou, num feriado, em suma. Coloca aí 200 dias. É uma folga legal, né? 165 dias, que você não, quase metade, né? Então, você pegou aí, vamos supor que dos 365 dias você estudou 200 dias por ano. E desses dias aí você estudou 1 hora por dia. Levando em consideração aí um dia que você estudou meia hora, mas aí o outro você estudou 1h30, em suma. Vamos fazer aqui uma conta redonda, 1 hora por dia. Cara, dá 2.000 horas que você já tem, se você já toca há 10 anos. E você tem mais, você calcula aí mais ou menos, pensa aí, se você estuda com essa frequência. Quando eu pego para tocar eu fico 1 hora, às vezes fica um pouco mais, às vezes fica um pouco menos. Tem dia que eu não pego, mas toda semana eu pego. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Cara, você já tem 2.000 horas de guitarra. Isso significa que você tem uma rotina com a guitarra, nem que seja mínima. Cara, 2.000 horas é bastante tempo. 2.000 horas é uma rotina, vamos dizer assim, significativa. Agora o que você precisa fazer é ir substituindo esse estudo esse tempo por novos estudos. Então, se você passou já, metade desse tempo, dessas 2.000 horas aí que eu falei, se passou metade desse tempo tocando as escalas pentatônicas, escalas maiores e fazendo exercício 1, 2, 3, 4, assim, aleatório, ou fazendo treino
totalmente mecânico, técnico, só de técnica e tal, já tá bom desse treino. Já tá ótimo dessas escalas e desse treino. Agora tá na hora de você substituir por coisas novas. Então, por exemplo, se você agora se lançar a ficar bom no acorde meio diminuto, depois você vai começar a treinar o acorde com sétima, por exemplo, treinando uma escala para um acorde com sétima, e depois para um acorde menor e para um acorde maior. Com isso, você já, na hora que pintar um 2, 5, na hora que pintar uma situação dessa aqui, por exemplo, Ré menor 7, bemol 5, Sol 7, Dó menor, isso aqui tem uma música chamada Blue Bossa. Blue Bossa, tá? Quando pintar essa situação na música, você já vai estar muito mais, você já vai ter muito recurso, muito mais recurso do que você tem hoje para executar esse trecho da música, entende? Então, se você, por exemplo, gastar agora nos próximos 36 dias, você fizer esse treino do meio de minuto, e quando acabar, todo dia você faz meia hora. Quando acabar, você começa de novo. Você vai dó sustenido, até chegar assim, depois você começa tudo de novo. Em 36 dias, que é um pouquinho mais de um mês, você vai ter acumulado 1h30 de meio de minuto. Olha só, em cada tom. Então agora você já está muito mais familiarizado com esse som. Então na hora que ele pintar, não vai ser mais uma novidade para você. E o que acontece também? Lembra aquilo que eu te falei das mentes, né? Mente consciente, mente subconsciente? Você só vai conseguir tocar por progressões mais complexas, né? Como por exemplo aqui o 2/5 menor, né? Que tem um acorde meio diminuto e tal. E tem esse acorde com sétima logo em seguida, que pode ser um acorde alterado. Isso, uma progressão não tão comum de você, sei lá, ficar tocando só a escala maior. Você só vai conseguir tocar por uma progressão dessa se você tiver acumular horas, por causa da quantidade de horas que você acumulou naquela progressão. Outra coisa também é o seguinte: quando você for tocar, comece pelo estudo novo. Então, por exemplo, eu tenho 1 hora para estudar, Thiago, beleza. Pô, você tem 1 hora para estudar. Você consegue parar ali 1 hora para estudar. E aí você precisa fazer a absorção aqui do acorde meio de minuto, que é o papo da aula de hoje. Legal. O que você vai fazer? Você vai gastar meia hora fazendo a absorção do meio de minuto e depois, as outras meia hora, você pode fazer o que você já vinha fazendo. Você pode já curtir um pouco também a guitarra, tocar aleatório, coisas que você gosta, em suma, improvisar numa música, não sei, o que você já vem fazendo aí. Isso é bom. Por quê? Porque você faz primeiro aquilo que te tira da sua zona de conforto para depois fazer. Tem até uma frase, né, que é primeiro a obrigação, depois a diversão. É mais ou menos isso, né? E se você fizer isso, você vai ter a sensação de dever cumprido. E você vai ter também a sensação de recompensa. Fez o dever cumprido, tem a sensação de dever cumprido, porque você fez a absorção ali, que você sabe que é uma coisa que vai te impulsionar para o próximo nível, e também você teve um momento de recompensa em que você parou e tocou coisas que você já gosta, curtiu ali a guitarra, aquele momento com a guitarra. Isso é bom para o seu cérebro. E sem falar também que tocar uma coisa que você já está acostumado depois de ter estudado aquilo que você precisa estudar, te dá também uma dose de dopamina que te dá uma satisfação, que é um negócio legal. E, em compensação, se você inverter, se você começa vou começar fazendo aqui as coisas que eu já estou acostumado, daqui a pouco eu faço ali o negócio da absorção do acorde meio de minuto. Você tem uma chance muito grande do tempo passar e você não fazer. De você, daqui a pouco, acabou o tempo e você não fez. Então, foca logo de cara, quando você estiver com a mente descansada, para você fazer logo o que você tem que fazer. E como a gente está falando do acorde meio de minuto, né, desde o início, eu vou te dar as digitações, caso você não conheça. Vou te dar aqui as digitações para você já saber e já praticar isso, já começar a sua prática hoje mesmo. Vou te passar em Dó e depois você transporta para todos os tons. Então,
Em Dó, eu vou te dar um acorde de referência e uma digitação, ó. Esse acorde de referência aqui, Dó meio diminuto, vai começar aqui, ó. Esse Sol bemol. E a digitação vai ficar. Tá? Ló com nona maior. Para esse acorde, que vai pintar a nona maior dele aqui. Tá? Depois a gente vem para esse acorde aqui e a digitação vai ficar assim, ó. Depois você vai fazer um acorde invertido aqui, ó. Você pode até usar esse acorde como referência, mas pensando daqui para cá, mas eu acho legal pensar aqui que ele envolve mais o desenho que está aqui, né? A digitação que está aqui, ó. Então, o que é isso? É um acorde meio diminuto invertido aqui. E a digitação vai começar aqui, ó. Para esse acorde. Depois você tem o Dó meio diminuto aqui, ó, né? Ou pode pensar nele invertido aqui também. Ele vai começar aqui, ó. E o último, você vai pensar, pensa no Dó meio diminuto aqui e coloca ele a quinta no baixo aqui, ó. E a digitação dele vai começar aqui, ó. Pronto. Aí agora você usa esse acorde, essa digitação e pratica, transporta ela para todos os tons. E você fala assim, cara, eu não tenho nem essa base aí, como é que eu faço? Bom, você pode gravar com o teu próprio celular. Você pega o teu celular, coloca no gravador e faz uma levada. Toca 2 minutos disso aqui, depois quando acabar você coloca de novo e vai tocando, vai digitando e passeando aleatoriamente. Por exemplo, pegar essa primeira digitação, eu vou, ó. Essa técnica vai te ajudar muito a transitar no braço da guitarra fluentemente, passar de uma região para outra. Você vai sentir que você consegue, você vai ter mais fluência, né? Você vai andar melhor, conectar as regiões, conectar os acordes, conectar as escalas. Você vai desenvolver as suas ideias por mais tempo, ter mais ideias, né, para improvisar, porque são quantas possibilidades existem de você combinar as notas de uma escala. São infinitas as possibilidades. Então, quanto mais você fizer, mais os seus dedos vão estar prontos para executar alguma coisa legal, que você vai também, como o acorde fica parado, você não está tenso de, caramba, ele vai trocar e eu não vou conseguir, e não vai dar tempo de fazer nada. Não, você está tranquilo porque você sabe que o acorde não vai mudar. Você fez de propósito, vamos dizer, você congelou o acorde, né? Agora ele está ali à sua disposição 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para você tocar. Então você não está preocupado se vai trocar de acorde, você sabe que é o mesmo acorde, então te dá confiança para você experimentar. E com isso, você sabendo as digitações e tocando por cima do acorde, você vai sacando o que você gosta mais. Entendeu? Você vai, esse movimento aqui, como é que soa legal. Você vai sacando o que pinta legal no seu ouvido. E a última dica aqui que eu vou te dar na aula de hoje, que é uma recomendação muito boa, é o seguinte: ouça discos. Ouça, se você quer improvisar, principalmente com essa linguagem, por cima de harmonias mais complexas, é importante que você ouça quem sabe tocar. Então, ouça os discos. Hoje você pode colocar no YouTube, ou no Spotify, ou qualquer outro streaming aí, você pode colocar aí. Você tem uma infinidade de gravações à sua disposição. Eu recomendo que você ouça um álbum por dia. Entende? Ouçam, e você pode fazer isso, o mais interessante é que você pode fazer esse treino
essa prática, né, de ouvir quando você está indo para o trabalho ou quando você está voltando. Às vezes você pega trânsito, você precisa ficar um tempo no trânsito, sei lá, às vezes você gasta 40 minutos para ir para o trabalho e para voltar. Já pensou, se você gasta 40 minutos para ir para o trabalho, mais 40 minutos para voltar, praticamente dá para ouvir um disco para ir, outro para voltar, 2 discos por dia. Isso por quê? Porque isso vai ficando na sua mente. Então, quando você fizer a absorção, se você ouve também os discos, aqueles sons você vai começar a associar. Cara, eu já ouvi alguma coisa assim. Então, o seu gosto de escolher as coisas dentro da escala já vai ser sugestionado por causa da gravação, são pessoas que sabem improvisar, então você está absorvendo aquilo de uma forma muito mais exponencial, ok? Então, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu, deixa aqui um comentário aqui embaixo desse vídeo. Se você passa por isso, se esse vídeo te ajudou, eu quero saber. Tá? Esse espaço aqui, eu quero deixar esse espaço para você. Fica à vontade, escreva aqui no comentário que eu quero também poder a gente conversar, continuar essa conversa posteriormente, ok? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.